Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é mais um encontro para estudo do livro Céu e o Inferno, obra fundamental do Espiritismo, obra de autoria, como nós sabemos, de Allan Kardec. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de sempre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando o entendimento dessa obra fundamental do Espiritismo que discute, como nós sabemos, a justiça divina segundo o Espiritismo, como nós já discutimos inúmeras vezes aqui no nosso estudo, né? Tudo que é discutido nessa obra é discutido sob o foco da justiça. Então, a imortalidade, a reencarnação, tudo isso é discutido à luz da justiça divina, segundo os espíritos revelaram e Kardec fez o seu movimento de filtragem. Como vocês estão vendo nesse banner que apareceu aí agora, esse é o encontro de número 88, o 88º encontro para estudo da obra, né, no todo, né, na contagem geral. Embora, infelizmente, nós tenhamos passado por muitos perrengues aqui e o estudo foi interrompido muitas vezes, né? E mesmo nos últimos tempos, vocês sabem que a gente não tem conseguido nem gravar e nem transmitir ao vivo com a frequência que nós gostaríamos, mas, no cômputo geral, esse é o encontro de número 88. Nós ainda estamos na primeira parte desta obra, que é a fundamentação doutrinária dela, né, a gente sabe que Kardec nós discutimos isso logo nos primeiros encontros. Kardec vai falar sobre essa fundamentação doutrinária num primeiro momento. Isso, agora o banner está passando e eu acho mais bonitinho o banner passando por baixo do nome. Então, nós estamos na primeira parte, quando Kardec faz a fundamentação doutrinária da obra, no capítulo chamado Doutrina das Penas Eternas, e para estudo desse capítulo, nós estamos no 9º encontro, ou 9ª parte do estudo dessa obra, desse capítulo, na verdade. Então, vamos iniciar com o último parágrafo do encontro anterior, que é um pouco longo, a gente vai fazer uma leitura que se costuma chamar de leitura dinâmica, fazendo um comentário mais breve possível, já que esse capítulo já foi comentado, e depois a gente entra no trecho de hoje do nosso estudo. Então, relembrando o que foi dito no último encontro, Kardec nos diz assim. Vamos até aqui de início, vai. Como o homem é lento para desfazer os seus preconceitos, seus hábitos, suas ideias primeiras, ou seja, a dificuldade que nós temos para desconstruir conceitos, aquilo que a gente traz em nós, talvez de muitas encarnações, e não precisamos ir nem tão longe a muitas encarnações. Talvez você passe ou já tenha passado pela mesma questão que eu passo muitas vezes, que é uma dificuldade para desconstruir aquilo que nos foi ensinado na infância, aquilo que nos foi ensinado, quando a gente era criança, aquilo que nos foi passado quando a gente era criança, é muito difícil de ser desconstruído, porque a gente tinha, plena confiança nas pessoas que nos ensinaram, né, pai, mãe, um tio, um adulto, um professor. Então, tudo aquilo que nos é ensinado quando a gente é criança é bem difícil de ser desconstruído. São crenças que muitas vezes fundamentam a nossa encarnação e a gente tem dificuldade nesse movimento de desconstrução. 40 séculos nos separam de Moisés. E nossa geração cristã ainda vê traços dos antigos usos bárbaros consagrados ou pelo menos aprovados pela religião atual. Kardec falava isso em 1865, e nós nos lembramos que alguns séculos antes a Inquisição fez coisas desastrosas em termos daquilo que eles chamavam de justiça, vamos dizer assim, tá? A Inquisição fez coisas muito fortes, muito pesadas, no intuito, pelo menos em tese, de
defender Deus, de proclamar Deus. Pessoas morreram com extrema crueldade, foram queimadas vivas, enfim, costumes bárbaros foram consagrados já na era cristã, e pessoas foram maltratadas. Olha que, que absurdo, em nome de Deus. E Kardec prossegue. Foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, ou seja, daqueles que têm o que nós costumamos chamar de mente aberta, né? Estão abertos a novas perspectivas, a novas ideias, daqueles que são vistos como hereges, os mesmos que corriam o risco de ir para essas fogueiras, para pôr fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus, o amor de Deus, né? O Deus que nós aprendemos em Espiritismo, que muitos já conheciam, né? Não aquele Deus que mata, que pune, mas um Deus que deixa a gente colher o que a gente plantou, ou as consequências do nosso plantio, para que nas consequências do nosso plantio ocorra o aprendizado. E Kardec prossegue. Mas, no lugar das fogueiras, as perseguições materiais e morais ainda vigoram plenamente. Tão enraizada está no homem a ideia de um Deus cruel. Então, a gente falava sobre, no encontro passado, né? Lembrando, nós estamos comentando o último parágrafo do encontro passado. Nós falávamos sobre as perseguições na internet, as difamações e tudo aquilo que é feito muitas vezes por nós mesmos, a gente tem que admitir isso, né? Os nossos erros, quando se trata de, vamos dizer, tirar do nosso caminho aqueles que pensam diferente, aqueles que podem deter o nosso progresso, o nosso sucesso, enfim, aqueles que colocam em risco os nossos interesses, né? A gente ainda se estressa, a gente ainda não tem o hábito de fazer uma prece e pedir para Deus nos ajudar a ter paciência, nos ajudar a seguir trabalhando firmemente. A gente ainda busca uma forma de vingança, a gente ainda busca uma forma de rebater argumentos, às vezes de forma agressiva, porque rebater argumentos não tem problema, rebater argumentos é uma prática saudável, mas a gente ainda se estressa, né? Lembrando, a gente é muito humano ainda, né? E precisa reconhecer esses traços de humanidade para podermos corrigi-los. Kardec prossegue, passando para o próximo trecho. Alimentado por sentimentos que lhe são inculcados desde a infância, nós comentamos isso no encontro passado, falamos há alguns instantes, a dificuldade que a gente tem para corrigir crenças que nos são ensinadas quando crianças, pode o homem se espantar de que o Deus que lhe apresentam como glorificado por atos bárbaros condene a torturas eternas e veja sem compaixão o sofrimento dos condenados? Então, o que ele está dizendo aqui? Se nos ensinam desde criança que Deus é um Deus que permite que aqueles que o defendem, os chamados religiosos, matem com crueldade, não é nada surpreendente que esses cruéis ensinando aos filhos um Deus cruel, nada há de surpreendente na crença, nesse caso, nós estamos falando de crença, não estamos falando das ideias espíritas, não há nada surpreendente de que, nesse caso, se acredite num Deus que prenda o seu filho no inferno por toda a eternidade, sofrendo eternamente. Veja, Kardec faz uma conexão muito inteligente para variar, né? Como todas as conexões que Kardec faz. Se nós acreditamos num Deus que autoriza os seus homens, os seus representantes aqui na Terra a matar, a trucidar, a colocar fogo numa casa com uma família dentro, a queimar uma pessoa viva numa fogueira, e eu citei no encontro passado o filme O Nome da Rosa. É óbvio que se você acredita que isso é possível, né, se você acredita que Deus autoriza os seus representantes a matar com tanta crueldade, você vai acreditar num Deus que pune o seu filho pecador por toda a eternidade, lembrando que a punição seria eterna, nesse caso, né, a punição seria eterna, mas o crime não é eterno, o pecado não é eterno, porque a gente sabe que o processo expiatório, ele nos ajuda não,
Ele é um dos passos no processo de remissão da falta. Então vamos iniciar o trecho de hoje do nosso estudo com Allan Kardec nos dizendo assim, vamos até mais ou menos a metade. Sim, foram filósofos, ímpios segundo alguns, que ficaram escandalizados de ver o nome de Deus profanado por atos indignos dele. Ou seja, o nome de Deus profanado por atos indignos de alguns que não entenderam a verdadeira acepção do Deus de amor, do Deus de inteligência. Foram eles que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza. Veja, filósofos, não religiosos, despojando-o das paixões e fraquezas humanas que uma crença não esclarecida lhe emprestava. Então veja que foi invertido lá o versículo que dizia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Esse versículo ele foi literalmente invertido. Nós fizemos para nós, na nossa ideia, um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus vingativo. Entregávamos a Deus a nossa vontade de nos vingar. Que a gente aprendeu que a vingança não é um bom negócio, então o que a gente faz? Não, Deus vai fazer justiça por mim. Então a gente foi projetando sobre Deus, como nós não o conhecíamos, como ainda não o conhecemos plenamente, isso está no Livro dos Espíritos. Pode o homem, o que é homem? Espírito encarnado. Pode o espírito encarnado na Terra, mundo de expiação e provas, a esmagadora maioria, quase totalidade, espíritos de terceira ordem, pode entender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-vos um sentido. Então é lógico que não entendendo Deus, a gente vai criar um Deus do jeito que a gente quer. E por isso que Deus varia tanto. Aqui, na crença nossa, né? Deus varia muito. Para uns é vingativo, para outros é mais bravo do que vingativo, mais ameaça do que cumpre. Porque ele acredita num Deus justo, mas aí ele vê a pessoa roubando a encarnação inteira, desviando dinheiro público, matando e morrendo lá, nadando em dinheiro, numa condição boa, e aí ele começa, mas peraí, esse Deus mais ameaça do que cumpre. Então veja que Deus está subordinado à nossa crença e ao nosso, melhor dizendo, o entendimento de Deus está subordinado à nossa crença e ao nosso grau evolutivo, né? Nosso grau de entendimento. Então, cada um de nós cria para si um Deus à sua imagem e semelhança, né? Como se fosse um espelho mesmo, né? A gente projeta sobre Deus a nossa imagem, a nossa imperfeição. Cada um projeta sobre Deus aquilo que tem dentro de si. Voltando para o texto. Despojando-o das paixões e das fraquezas humanas que uma crença não esclarecida lhe emprestava. Ou seja, a doutrina espírita começa esse processo de nos ajudar a entender o que é verdadeiramente Deus. Mas não se iluda, isso vai longe ainda. Vai longe porque a resposta dos espíritos foi sintética. E tudo que é sintético, tudo que é sintetizado, tudo que é resumido tem que se expandir. E não se esqueça que no movimento de tentativa de expansão, muitas vezes nós interpretamos errado. Então calma que muita coisa ainda vai acontecer. Muitas informações ainda vão chegar, muitas interpretações ainda vão surgir. E no desenvolvimento do pensamento kardeciano, a gente ainda vai entender muita coisa com relação a Deus. É que a gente, pelo menos nós não vimos ninguém fazer esse movimento ainda, de pegar a questão número 1 de O Livro dos Espíritos e depois ir encontrando outros trechos na obra de Kardec para ir expandindo as ideias, né? O que significa inteligência suprema? Da onde vem o termo inteligência? O que é supremo? Causa primária, por que Deus é causa? Nunca vai ser efeito, né? Que é a ideia panteísta. Olha só. Mas vamos seguindo aqui. Fica a sugestão
para aqueles que acompanham o nosso estudo e queiram fazer esse estudo profundo, um seminário longo, profundo, abrangente. Dá para estudar bastante aí. Vamos lá? A religião ganhou em dignidade o que perdeu em prestígio externo, pois, se há menos homens apegados à forma, há mais homens que sinceramente religiosos, há mais homens sinceramente religiosos de coração e sentimento. Então houve aí aquilo que a gente pode comparar a uma gangorra, né? Aquelas balanças antigas que quando um prato sobe, o outro desce. A religião ganhou em dignidade, mas olha que interessante, ganha em dignidade com o trabalho dos filósofos, com o trabalho de pensadores, não é com o trabalho de copista, daquele que ouve do sacerdote e passa para frente. E num contexto moderno a gente já sabe, né? Vira sacerdote também. Com exceção da Igreja Católica, que está muito à nossa frente nesse sentido, porque tem uma formação. Pode até dar polêmica isso que eu estou falando, mas isso é importantíssimo. Deveria haver uma formação, sim, para expositores espíritas, para dirigentes de grupo espírita, grupos de estudo. Conhecer bem a obra de Kardec antes de sair falando que Kardec está ultrapassado e que determinadas obras têm que ser estudadas porque são o desenvolvimento da obra de Kardec. Isso poderia aplicar-se, sim, aos nossos irmãos, amigos protestantes, que você não vai ter nenhuma dificuldade em encontrar casos onde um cidadão entrou, assistiu 3, 4 cultos, achou que entendia tudo de Bíblia e saiu pregando até abrir uma igreja. Então veja que se os nossos queridos irmãos católicos têm uma dificuldade aí com determinados dogmas na formação dos seus sacerdotes, eles estão à nossa frente, talvez não precisasse ser tão rígida, né? tão apegada à forma, mas existe uma formação. No movimento espírita a gente abre a porta para todo mundo, eu até acho isso certo, todo mundo tem que ter oportunidade, mas depois não há mais nenhum tipo de controle e cada um sai falando o que quer e tem de tudo, tem esoterismo, tem tudo que você pensar você encontra em palestra espírita. E aí se houver afinidade desse expositor que fala essas coisas místicas com o dirigente da casa espírita, aí virou bagunça. Nós vamos voltando para o texto aqui, que a gente extrapolou, a gente saiu, né? Então a religião ganha em dignidade, mas olha que interessante, com o pensamento dos filósofos, não dos copistas, não do Ctrl-C, Ctrl-V que houve do sacerdote e passa para frente. O que perdeu em prestígio externo, ou seja, diminui o número, mas ganha em pessoas mais sinceramente apegadas àquele pensamento. Ganha em qualidade. Por quê? Porque quem está ali realmente entendeu a mensagem. E Kardec vai prosseguindo. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, é sempre bem-vinda a conjunção adversativa, porque ela nos faz pensar por um outro viés, né? Mas ao lado destes, quantos há que, detendo-se na superfície, foram conduzidos à negação de toda a providência, ou seja, quando se abriu mão da crença nas penas eternas, achou que a providência divina não funcionava. Ou seja, sem as penas eternas, sem o céu e o inferno, a justiça divina não existe. Ele não consegue entender uma justiça mais branda. Vou sintetizar, correndo risco, porque toda vez que você sintetiza, você pode ser reducionista, ou seja, você sintetiza demais, corre o risco de abrir mão de raciocínios importantes para se apegar em outro que é menos importante. Então eu vou reduzir aqui, sintetizar o quanto eu conseguir, vamos voltando para o texto aqui. Tem gente que não consegue entender uma justiça educativa. Vai lá, faz de novo, arruma o que você quebrou, conserta o que você quebrou.
Tem gente que só consegue se apegar na justiça punitiva. Quebrou, vai sofrer por toda a eternidade. Por não ter sabido pôr convenientemente as crenças religiosas em harmonia com o progresso da razão humana, ó, a razão humana amadurecia e vai amadurecer sempre, e os religiosos pregando o mesmo inferno, as mesmas punições eternas, os mesmos. Espera aí, gente, se eu roubei alguma coisa, eu posso ir lá e devolver para a pessoa na mesma encarnação. Olha, tá aqui, eu não devia ter feito isso, me perdoe, tá aqui o seu dinheiro, ó. Eu matei 2 coelhos com a cajadada só, com o perdão da metáfora horrorosa. Devolvi o que eu peguei e ainda pedi perdão. Matei a dívida que geraria para mim um problema no princípio de causalidade. E no pedido de perdão eu posso estar me libertando da questão emocional que eu causei na outra pessoa. Espera aí. É só pensar um pouco. Se eu consigo, com um movimento, resolver grande parte do problema, tá aqui o que eu peguei de você, por favor, me perdoe. Por que Deus puniria aquele que não fez esse movimento por toda a eternidade? Se é muito mais lógico para mim e para você pensarmos que se eu não fiz nessa encarnação, eu tenho eternidade para refazer. Que o Deus que você e eu aprendemos em Espiritismo não é um Deus que usa a violência, ele usa o tempo. Deixa a criatura se arrepender. Até lá, deixa a consciência cobrando. Ou seja, não é espírito nenhum, pelo menos os mais evoluídos, que vão botar o dedo na nossa cara. Embora os mais atrasados possam fazer isso. Não. É a própria consciência. Eu não devia ter feito. Eu preciso me desculpar, eu preciso pedir perdão, eu preciso reconstruir, né? Consertar o que eu quebrei e ainda me desculpar com aquele que usava daquele vamos usar uma metáfora aí, que usava, que fazia uso para quem era útil aquilo que eu quebrei. Então, eu tirei uma ferramenta de aprendizado da pessoa, quebrei por puro egoísmo. Agora vai lá, conserta e se desculpa com a pessoa. Havendo o conserto e havendo o perdão, morreu o problema. Então, se o problema morre, a punição não pode ser eterna. Mas vamos seguindo. Por não ter sabido pôr convenientemente as crenças religiosas em harmonia com o progresso da razão humana, fez-se nascer em alguns o deísmo, em outros a incredulidade absoluta, em outros o panteísmo, ou seja, o homem fez-se ele mesmo Deus, que é o panteísmo, na falta de ver um Deus suficientemente perfeito. Lembrando, gente, o panteísmo é uma crença de que Deus seria... nós seríamos partes de Deus. Portanto, Deus seria a somatória de todos nós. O que eles dizem no Livro dos Espíritos? Que o homem não podendo fazer-se Deus, ele faz-se parte de Deus. E aqui vem um argumento ou uma ideia importante que às vezes a gente não para pensar. Porque é óbvio que ninguém vai se dizer eu sou Deus. Hoje, né, século XXI, aí já bem adiantado, né, já estamos em 2024, essa é a primeira gravação de 2024, ninguém mais, ou raramente alguém vai ter o egoísmo, vai ser egoísta ao ponto de dizer eu sou um pedaço de Deus. Mas pregando o panteísmo, Deus seria o quê? A somatória de todos nós. E aí inverte o problema, né? Deus não seria, se ele é somatória, ele não é causa, ele é efeito. Está no Livro dos Espíritos.
Então veja que o panteísmo tem problemas gravíssimos e foram discutidos por Allan Kardec nessa obra que nós estamos estudando, e que esses argumentos já foram discutidos por nós há vários encontros, aí lá mais para trás no livro. Então, queridos, veja a lógica de Allan Kardec para nos entender que a religião não tem como se sustentar. Ela não tem como se manter num alicerce bem feito, numa base sólida, se ela não começar a adequar os seus conceitos a uma lógica. E foi exatamente a falta de lógica que levou à chamada descrença no pensamento religioso moderno. Então, quem se apega nesse pensamento religioso moderno de hoje? O fanático. O sacerdote falou, está falado. Às vezes o cara é extremamente inteligente, ele é um médico, ele é um engenheiro, ele é um advogado, ele é uma pessoa com uma formação acadêmica, mas para isso ele já não acredita em mais nada, ele acredita no Deus do milagre. O que não pode acontecer conosco, espíritas. Porque para nós o entendimento dos motivos e da lei de Deus está aberto com a evolução. Entendimento pleno só para os espíritos puros, mas não é exclusivo e não há privilégios. Então a gente pode chegar lá. Beleza? Vamos encerrando aqui então, queridos, esse que foi o encontro de número 88 para estudo do livro O Céu e o Inferno. Lembrando que nós estamos no capítulo sobre as doutrinas das penas eternas. E esse foi o 9º encontro para estudo desse capítulo. Compartilha aí para nós o estudo, se você puder, compartilha a playlist também. Não esquece desse detalhe, gente. Você está compartilhando Allan Kardec, você não está compartilhando André Sobreiro. Embora eu sempre tenha o hábito de dizer que é a nossa tentativa de interpretar Kardec, mas mesmo que seja só uma interpretação, Kardec tem que ser divulgado. Compartilhe Allan Kardec. E o André é mais um dos que tentam interpretar Kardec e ajudar o entendimento do movimento espírita com relação às obras fundamentais do espiritismo. Deixe teu joinha aí se você puder e quiser e compartilhe o vídeo aí, gente. Obrigado por tudo, Deus abençoe. Esse foi o primeiro estudo de 2024, então Deus permita aí que a gente consiga botar a vida nos eixos aí e gravar com a frequência que esse livro merece de nós. Um abraço.